Livro Aprendendo com uma Mulher Extraordinária. Capítulo 6. Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Vimos até agora que a mulher cananeia teve discernimento, foco, foi ao encontro do mestre, agiu com sabedoria e foi persistente para conquistar seu objetivo. Resultado, voltou para casa com a vitória. Ao chegar em casa, sua filha estava totalmente liberta. Isso porque a cananeia foi insistente e consistente para ir até o desfecho. Ela era emocionalmente madura para suportar os embates da vida. Não era complexada, nem se comportava como vítima. Uma mulher entrar no meio de vários homens para obter algo que não era normal naquela época, mas ela não ficou pensando no que pensariam dela. Teve maturidade, autocontrole, discernimento espiritual, determinação e sabedoria antes de ir ao encontro da solução do seu problema. Siga o exemplo dela. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Mantenha o seu equilíbrio emocional porque Deus tem vitória para você. Transformação de vida. Tem muita gente antiga na igreja que ainda é imatura, cheia de nome-toques. É hora de amadurecer. O ponto de partida para o crescimento espiritual é a transformação de vida proporcionada pelo poder do Evangelho. Para isso, é preciso, primeiro, arrepender-se dos seus pecados, ter fé e entregar sua vida a Cristo. A palavra de Deus nos exorta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios 2:8. O arrependimento e a fé são as condições para que nos cheguemos a Deus. Quando alguém entrega a sua vida a Cristo por arrepender-se dos pecados e crer que Jesus Cristo é o Salvador, então se converte e passa a viver segundo os princípios do Evangelho. Isso produz uma mudança radical que a Bíblia chama de novo nascimento. João 3, de 4 a 6. Como a gente sabe se alguém teve um encontro real com Cristo e foi transformado em nova criatura? Não é por causa do terno e da gravata, nem da Bíblia debaixo do braço, é pela tríade da conversão e da transformação. Novo pensar, novo sentir e novo agir. Se a mentalidade não for mudada, não mudam os sentimentos nem as atitudes. Se houver um novo modo de pensar, os sentimentos de vingança, ódio e mágoa darão lugar aos de perdão, bondade e tolerância. Quando o Evangelho transforma o homem, transforma suas crenças e seus valores, que são o ponto de partida para um crescimento espiritual. Crescimento real. Crescimento está ligado ao desenvolvimento. Na vida cristã, se não crescemos espiritualmente, tornamos-nos medíocres, nossa fé fica fragilizada e não temos ânimo para vencer as adversidades e dar um bom testemunho cristão. Para que você possa ter um crescimento real, sem defeitos e anomalias, cresça na graça e no conhecimento de Deus, na mesma dimensão e proporção. 2 Pedro 3,18. Para isso, lance mão da oração, da leitura da palavra, da comunhão com os membros do corpo de Cristo, da evangelização e das experiências com Deus no dia a dia. Em Colossenses 3, de 1 a 15, Paulo fala acerca do processo de crescimento espiritual. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Morrer para o pecado e para o mundo é o início do processo da conversão e da ressurreição com Cristo, que nos permite pensar nas coisas que são de cima como prioridade e faz com que isso tenha domínio sobre o nosso ser. Como isso é possível? A resposta está no versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Temos de fazer morrer os nossos desejos da carne. O Espírito Santo nos ajuda, mas a decisão é nossa. Precisamos despir-nos do velho homem e amar com amor sacrificial como Cristo. Temos de arrancar defeitos e plantar virtudes em nosso coração. Caso contrário, poderemos sabotar nosso crescimento e morrer espiritualmente. Pois, como observou Paulo, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Cristão constante em sua fé. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, Paulo mostrou a importância de alcançarmos um padrão elevado na vida espiritual, pois só cresce quem sabe discernir o que é verdade e o que é heresia. O apóstolo Paulo disse em Efésios 4,13 que devemos chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O último estágio do crescimento é a perfeição, a estatura de Cristo. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3,2. Chegará o dia em que seremos semelhantes a Cristo e viveremos em um lugar onde não haverá pecado, erro, doença e morte. Veremos Jesus assim como Ele é. Vale a pena buscar o crescimento e participar de todo este processo de amadurecimento espiritual. A cada ano, seja um cristão melhor. Prepare-se para Deus conduzi-lo a patamares superiores, sabendo que Ele não revela coisas profundas ao medíocre, ao considerado menino na fé. Mas o cristão que resolve pagar o preço de servir a Jesus recebe uma porção maior da unção.
Existem níveis, etapas que eu e você temos de esforçar-nos para alcançar. Vamos então crescer para que possamos ser cristãos firmados na rocha, que não se deixam abalar pelas tempestades da vida, capacitados a lutar pelos milagres e sábios o suficiente para buscar a resposta no lugar certo e na pessoa certa. Sejamos, pois, como a mulher cananeia, que não se deixou abater pelas adversidades, pela opressão de Satanás, pelos preconceitos, nem pelos obstáculos a seu caminho. Antes, teve fé e foi perseverante em buscar o Senhor e receber das mãos dele o milagre de que precisava e que só ele poderia operar a seu favor. Ela se mostrou uma pessoa madura, sábia e com discernimento, soube esperar a oportunidade e aproveitá-la da melhor forma. Reconheceu Cristo, adorou-o, clamou pela ajuda dele, confiou na misericórdia divina e não apenas para com os filhos, mas para com todos, e não foi decepcionada em sua fé. Pelo contrário, recebeu não apenas o que tanto necessitava, a libertação, a salvação em sua casa, mas também a aprovação de Jesus, que elogiou a fé e a maturidade dela, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Mateus 15, 28. Que o Senhor possa achar grande a sua fé e conceder-lhe aquilo que você deseja e de que precisa. Que a bênção dele, que não acrescenta dores, seja um testemunho a todos do poder de Cristo para libertar, curar e salvar, trazendo paz, amor e alegria no Espírito Santo.